Seja bem-vindo ao Pílulas de Acolhimento, um podcast da Jornada pela Vida do GRESG. Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um Pílulas de Acolhimento. No episódio de hoje, nós vamos trazer uma mensagem aos pais que têm dificuldade de falar sobre sexo com seus filhos adolescentes. Antes da gente começar a falar de fato sobre educação sexual, que se faz muito necessária atualmente, nós vamos conversar um pouquinho sobre o sexo na visão espírita. Ainda existe um tabu muito grande em relação a abordar esse assunto em contextos religiosos. Isso porque, em muitas ocasiões, o sexo foi considerado como impuro, como um pecado. Muitas vezes, isso acabou em extremismos e proibições. O espiritismo, ele não condena a relação entre dois seres que se amam e se respeitam, e preserva sempre o nosso livre-arbítrio. Então, ele não proíbe o sexo e nem o prazer. Mas a doutrina sempre nos lembra que toda liberdade exige uma grande responsabilidade. A gente estuda no espiritismo que não temos apenas o corpo físico, esse corpo que a gente consegue enxergar. Nós temos vários outros corpos que são menos densos, que também compõem a gente, mas que não são visíveis para o olho humano. Um exemplo disso é o corpo espiritual, e um outro exemplo é um corpo chamado duplo etérico. Esse corpo ele fica entre o espírito e o corpo físico, e é nele que estão situados os nossos chakras. Você já deve ter ouvido falar. Eles são como cones que filtram a energia do ambiente e distribuem toda essa energia para o nosso corpo e para o nosso espírito. Então, por exemplo, quando a gente vai na praia e se sente renovado, sabe? Ou então quando a gente anda em meio às florestas, em meio a várias árvores, várias plantas, e a gente se sente com uma energia diferente. É por meio dos nossos chakras que nós filtramos e distribuímos essa energia do ambiente. E é também por meio deles que a energia das pessoas ao nosso redor influencia a gente. Então, você deve estar pensando o que isso tem a ver com o assunto do nosso podcast. Bom, nós temos 7 chakras principais. E quando temos uma relação sexual, o que acontece é uma conexão entre o nosso chakra sexual e o da outra pessoa. Então você imagina, se a gente já troca energia conversando com uma pessoa, estando no mesmo ambiente que uma pessoa, imagina quando a gente faz sexo com ela. Quando o chakra se liga um ao outro. Esse centro de intercâmbio de energia que nós temos no nosso corpo está totalmente conectado ao de outra pessoa. É uma troca de energia muito intensa mesmo. E quando ela é equilibrada pelo amor, pelo respeito, pela honra, isso é, se eu amo, honro e respeito a pessoa com quem eu estou me relacionando e vice-versa, essa troca é muito benéfica para a saúde do nosso corpo físico e do nosso espírito, porque é uma energia criativa, uma energia pura que abastece a mente e o coração. Mas esse cenário muda quando a gente pratica o sexo somente pelo prazer egoísta, muitas vezes fazendo com que a outra pessoa seja o nosso objeto, e muitas vezes nós mesmos sendo objetificados também. Quando isso acontece, a troca de energia se torna muito densa. A gente acumula em todo o nosso corpo energético como se fosse coágulos sanguíneos, sabe? Como se fosse uma lama, de tão pesado e viscoso que é esse fluido, que é puramente envolvido com prazer material. Essa energia densa e pesada pode ficar por meses no nosso campo vibratório, fazendo um verdadeiro estrago. Além de que a gente acaba atraindo espíritos desencarnados que buscam justamente esse fluido material do sexo pelo sexo. Porque são espíritos que tinham vício nesse prazer exacerbado durante a vida e mesmo desencarnando, mesmo no plano espiritual, mantiveram esse vício. Então eles passam a se unir a nós para sugar esse fluido, o que muitas vezes motiva uma obsessão. Então, da mesma forma que o sexo pode trazer alegria, leveza, energia criativa, ele pode também levar à tristeza, angústia, em alguns casos até ao vício descontrolado.
caso ele seja praticado de modo irresponsável. Então, o Espiritismo sempre nos alerta que nós precisamos nos reformar, precisamos trabalhar na nossa reforma íntima, para que a gente possa evoluir. E para isso, devemos trabalhar as nossas escolhas e os nossos valores morais. Educar um filho é uma missão belíssima, muito digna e muito importante, e que deve justamente amparar a criança ou o adolescente nessa busca de si mesmo, nessa busca da sua essência, para que eles possam crescer para o caminho de Deus, para o caminho da liberdade espiritual. E no sexo não é diferente. Como diz Emmanuel no livro Vida e Sexo, o sexo se define como um atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza, exigindo educação e controle. Nós vivemos hoje um momento muito, muito delicado no mundo, onde os adolescentes e até mesmo as crianças crescem em meio a uma cultura da busca desenfreada por prazer. E aí a promiscuidade, a falta de respeito e de compromisso com as pessoas se tornou uma coisa normal. E muitas vezes é até uma forma de ser aceito e admirado no grupo de amigos, né? A adolescência é uma fase marcada muito por essa busca pela aceitação. Então, se antes, nas gerações passadas, o sexo era tratado com tamanha proibição, com tamanho tabu, especialmente para as mulheres, né? Hoje foi para o caminho completamente oposto. A promiscuidade faz com que muitas pessoas se percam nos próprios vícios desenfreados, né? Ou seja, antes a nossa relação com o sexo não era boa enquanto sociedade, era cheia de preconceitos, era cheia de tabus, e hoje é o extremo oposto que também não é bom. Nós ainda não soubemos encontrar o equilíbrio, o meio termo, sabe? A maturidade necessária para lidar com a força sexual, que é muito importante para o espírito. Por isso, há necessidade de conversar sobre sexo com os nossos filhos. O ambiente familiar é muito importante na educação sexual. Porque, gente, a adolescência é a fase de experimentação. E isso é natural, né? Então, se a gente foge dessa conversa, seja por vergonha ou medo, por exemplo, de destruir a ingenuidade dos nossos filhos ou algo do tipo, eles vão encontrar essas respostas através de outros meios, seja na internet, seja conversando com os amigos ou com outras pessoas. E terceirizando essa responsabilidade, a gente corre o risco de que os nossos filhos sejam educados como um reflexo da sociedade atual, buscando prazer acima de tudo. Ou então, se a gente, por outro lado, adota uma postura de proibição, tentando combater e reprimir a qualquer custo um instinto que é natural, ainda mais nessa época, nós podemos perder a chance de ampará-los e de guiá-los nessa fase do desenvolvimento. Então, esse tema deve ser introduzido em casa, tratado de maneira adequada, é claro, levando em consideração o grau de desenvolvimento desse adolescente. Se a gente está falando aqui de um adolescente de 13, 14 anos, não vai ser a mesma maneira de falar do que um adolescente de 17 anos, por exemplo. Eu sei que num primeiro momento, ter essa conversa pode parecer muito assustador, né? A gente pode ficar com medo, vergonha ou um misto de sentimentos de falar sobre um assunto que muitas vezes foi tabu com os nossos pais, foi tabu na nossa família e agora a gente está tendo que vencer isso e sentar para conversar. Então, assim, pode ser muito assustador, eu sei. Mas quando você tomar essa decisão de ser o porto seguro do seu filho, de orientar o seu filho, de estar ali para responder as perguntas dele, você vai ver que é a melhor decisão a se tomar. Então, quando você for se preparar para falar sobre esse assunto, se recolhe uns minutinhos antes, faz uma prece, pede ajuda da espiritualidade para abordar da melhor forma, para que as suas palavras soem acolhedoras, que passe a sabedoria que seus filhos precisam. E uma ideia que pode ser interessante também é fazer uma lista dos pontos que você gostaria de abordar, né? Sempre pensando em ajudá-los a tomar decisões responsáveis, em ter uma conversa franca, uma conversa aberta, porque isso só vai ajudar eles. Então, falar sobre o uso de preservativo, né? Sobre o uso da camisinha,
como uma maneira de se prevenir das infecções sexualmente transmissíveis, explicar o que são essas infecções, quais são elas, para que eles possam entender a importância de usar a camisinha, né? Não só no sexo que envolva penetração. Já que existem diversas formas de se contaminar, né? E esse esclarecimento é muito importante. Explicar os outros métodos contraceptivos também, como o DIU e a pílula anticoncepcional. E é muito importante que você fale sobre isso, mesmo se o seu filho for menino, porque muitas vezes a gente tem essa conversa mais com as meninas, mas a gente deve esclarecer que todos esses métodos contraceptivos, eles previnem a gravidez, mas não previnem as doenças sexualmente transmissíveis. Então, eles não excluem a necessidade do uso da camisinha. Enfim, falar sobre sexo protegido. Mas não só falar sobre sexo protegido do ponto de vista biológico, mas também dando ênfase ao que seria o sexo protegido emocionalmente e energeticamente. Explicar o significado do ato sexual, explicar que nós não somos só um corpo físico, que temos energia, que somos um espírito imortal. Explicar todo o porquê de nós devemos esperar nos sentirmos de verdade prontos, amados e respeitados para que possamos praticar o ato sexual. E assim, abrir um espaço também para que eles possam perguntar, incentivá-los a esclarecer suas dúvidas naquele ambiente e se mostrar aberto para conversar sempre que eles quiserem. Se isso parecer demais para você no primeiro momento, você não precisa falar sobre todos esses pontos numa primeira conversa. Escolha alguns que são mais fáceis para você iniciar e numa segunda, numa terceira conversa você vai trazendo o restante. Mas o importante é estabelecer uma relação de confiança. Mostrar que você está ali, não para julgar, mas para acolher, amar, orientar e ajudar. Que seu filho sinta que ele pode contar para você quando ele tiver a primeira relação sexual, quando ele tiver com alguém, quando ele quiser tirar alguma dúvida, quando ele quiser refletir se é o momento, se não é. Dessa forma, você vai estar estabelecendo uma relação de confiança, de respeito e de cumplicidade entre você e seu filho ou sua filha. Uma relação na qual o objetivo não seja proibição, mas a educação. Não é a abstinência imposta do sexo, tipo, você não vai fazer sexo. Porque quando a gente só proíbe, sem explicar o porquê que a gente deve esperar as condições adequadas, sem explicar o que é o sexo, como fazer um sexo seguro de todas as formas. Mas não, a gente não explica isso e só proíbe. Pode acontecer do adolescente fazer escondido, porque a gente não tem controle dos nossos filhos 100% do tempo. E aí é muito pior, né? Fazer escondido sem nenhuma orientação, sem nenhuma conversa. E quando a gente se dispõe a falar sobre isso, a guiá-los por esse caminho, muitas vezes é mais efetivo em fazer com que seja no momento certo do que proibindo. Porque dessa forma a gente não deixa o impulso sexual desse adolescente totalmente à mercê dos instintos, mas a gente ensina sobre responsabilidade. Que se for feito em algum momento dessa adolescência, que seja de forma digna, com devido respeito ao próximo e a si mesmo, e entendendo a grandiosidade desse ato, né? Então eu desejo que você possa falar sobre esse assunto com clareza e objetividade, e que você de fato possa se tornar uma referência e um porto seguro para os seus filhos. Um grande abraço. Tá tudo bem em pedir ajuda. Você não está sozinho. Ligue CVV 188.